Olha só, estamos aqui no programa do Vila, segundo ano. Agora estou encontrando a Vivi aqui num restaurante, aqui no shopping do Barra da Tijuca. Mas, Vivi, estamos só ainda saindo do carnaval. Foi um bom carnaval, né? Foi um excelente carnaval, a gente teve um recorde de turistas, principalmente internacionais. Então, assim, nota 1000, Rio de Janeiro se superando a cada ano. Você estava no camarote do King? Ah, eu adoro camarote do King. Um beijo para o King, um beijo para a Cláudia, querida, porque eles trabalham muito acessibilidade, né? Então, é uma causa muito nobre. Então, é um camarote que me representa e é um camarote que você é acolhido como se você fosse um membro da família. É muito bacana. Eu falo que não tem jeito, é o meu preferido. Ano passado nós estávamos lá pelo programa do Vila, lá no camarote do King. Aliás, passamos a começar o programa, a transmitir lá. Foi o primeiro ano, a primeira estreia foi no camarote do King. Então é um local de muita sorte. Agora, estamos Sim. numa quaresma no Rio de Janeiro, né? Sim. Que é também um período de pré-Páscoa, de Semana Santa, mas tivemos uma tragédia muito triste, né? Que infelizmente a vida não é só de alegria, mas tivemos um problema aí com uma menina menor de idade, né? Sim, sim, aquilo foi uma tragédia, né? Uma coisa abrupta que aconteceu em Copacabana com uma menina menor de idade. Enfim, 5 garotos de 18 anos, a gente não sabe aonde esse mundo vai parar. Agora, eu vejo muito dessa, assim, eu já até falei isso nas minhas mídias digitais. O que que acontece? A violência contra a mulher, ela sempre existiu, sabe? Não só de abuso sexual, como abuso psicológico, como crime de stalker hoje, né? Que é quando você. Eu mesmo tive uma vez um namorado que não se conformou e ficava me Perseguindo, a perseguindo. perseguição, né? Então, assim, o que está sendo bom com o advento das mídias digitais é que isso está vindo à tona para mostrar o que já acontecia há muito tempo, se não há muitas décadas, né? Outro dia, se não me falha a memória, eu não vou dar datas, mas foi comemorado 100 anos que a mulher começou a votar. Então, a mulher ela não votava, ela não escrevia, né? A gente vê isso pela Bíblia, né? Então, a mulher ela não tinha voz. Em muitas sociedades, infelizmente, ainda é o painel, né? Ainda é A assim. mulher de burca, né? Que coisa absurda, cobrir o corpo da mulher no todo. Muitas culturas, né? Temos que respeito à cultura, mas temos que pensar também no papel da mulher, da opressão à mulher. Muitas Sim. vezes a mulher exerce a mesma função, recebe menos, né? Agora, você tocou numa coisa que é fundamental. A questão hoje é que talvez esses problemas sempre existiram, mas hoje eles estão sendo revelados porque as pessoas estão fazendo denúncias. Está mais fácil, não diria que é mais fácil, mas permitido fazer esse alerta, né? Eu acho que as mulheres estão se calando menos, né? Porque elas tinham vergonha, né? Eu fui num evento uma vez de mulheres, né? Foi no Dia da Mulher até, uma ex-vereadora convidou a gente, era para cada mulher dar um depoimento sobre a sua carreira. E uma delas entrou no assunto abuso, que ela foi abusada com 5 anos. E aí foi uma atrás da outra. Quer dizer, a gente vê que isso acontece mais do que a gente imagina. Mas a pessoa, a mulher, ela fica com vergonha do que aconteceu com ela, então ela se cala. Então, isso que tá, esse advento da internet, que as mulheres estão falando, estão colocando para fora, acho que estão encorajando outras mulheres também, que por muitos anos ficaram caladas e que agora estão tendo coragem de falar, porque estão vendo que não são só elas, que são muitas, né? Muitas mesmo, crianças, sabe? De 5 anos abusadas. É um caso que eu tive até nesse evento, uma menina de 5 anos por um jornaleiro. Então, assim, são casos abruptos que a gente inimagináveis que já aconteciam, mas as mulheres tinham vergonha de falar, né? Nós temos um problema também cultural, que era aquele dito popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas você não pode admitir hoje a sua vizinha sendo espancada e você se transformar num anônimo, não participar daquilo, não denunciar aquilo. A denúncia é necessária, A né? denúncia é necessária, diz que 180. E eu vou contar um caso que até uma vizinha minha fez um comentário interessante.
Antes disso tudo estar acontecendo, a gente viu um caso de, enfim, um prédio do lado, uma mulher gritando, e ela saiu pela varanda, e o marido atrás dela, e a gente denunciou, né, no prédio, e depois os dois apareceram como se nada tivesse acontecido. E aí eu falei, que coisa, né? Como é que as próprias mulheres, elas escondem, por muitas vezes, o próprio abuso que elas estão tendo, né? Porque tem até o caso do narcisista, que não é o narciso que acha feio que não é espelho, é o homem que manipula a mulher de forma que ela está sendo ali inferiorizada sem perceber, mexendo no próprio psicológico dela. E aí a minha vizinha falou, Vivi, quando se você sofrer algum tipo de abuso desse tipo, ou algum caso de violência, e você gritar socorro, ninguém vai te ajudar. Você grita fogo. Olha que engraçado. É um código, hein? Uma boa dica, boa dica. Você grita. Hoje a gente tem a cruz, né, na mão, a gente tem o disco 180, a gente tem uma mensagem, né, que você código, um código atrás que você rua, bota, né? na rua, você bota 4 dedos atrás, mas naquela época não tinha. Ela falou, Vivi, grita que está pegando fogo nessa casa, que aí vão chamar o bombeiro, vai aparecer alguém e vai parar. Porque se você gritar socorro, não vai aparecer ninguém. Quer dizer, olha como é que a sociedade era antigamente, né? Ela fugia dessa situação. Então, hoje ela não está mais fugindo, ela está imersa nessa situação, ela está compartilhando essa situação e o melhor, ela está criando cada vez mais leis de proteção à mulher. Espero que isso continue, né, Delcio? Porque assim é assustador o número que a gente vê de mulheres que são a cada segundo. Enquanto a gente está conversando aqui, várias já sofreram feminicídio, várias já foram abusadas por minutos. Então, assim, é um caso abrupto que acontece, é uma coisa absurda, é muito forte e não era falado. Então, assim, tem que ser continuar esse movimento, ele não pode parar, porque a gente vê o advento, novamente sendo redundante, das mídias digitais, isso sendo colocado para fora, mas eu juro que eu me questiono, será que isso também não aumentou? Isso não ampliou, né? Mas eu também me preocupo muito com uma Entendeu? questão. Nós sabemos e tomamos conhecimento um caso que aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas às vezes nós não temos olhos para o país inteiro, né? Sim. Às vezes no interior está silenciado essa situação, quase que comum. Então ainda eu acho que é uma rede de solidariedade. Mas há uma história que voltou à pauta agora, que era da Dorinha Duval, uma atriz, né? Que assassinou o marido, né? Foi um crime, mas o marido também a ofendeu, né? Chamou-a de velha, né? Que ela deveria fazer uma plástica, que ele gostava. Mas por que não pensou na separação? Era um caso de narcisismo da parte dele, na ofensa à mulher? Isso é um código? Hoje a gente entende que o narcisista não é o narciso que acha feio que não é espelho, né? O narcisista ele tem um comportamento doentio, né? É como se fosse bater e assoprar. Eu tenho muito essa curiosidade de entender esse mundo dos homens, né? Então eu vejo muito isso. Ele tolhe a mulher e depois ele agrada, quer dizer, ele cria uma confusão mental nela e ele diminui muito ela. Então, o narcisismo não deixa de ser um crime, né, que é psicológico que o homem faz com a mulher também, de denegrir ela e depois levantar, denegrir e levantar, e aí ela fica confusa e aí ela se perde. Então, isso está vindo à tona também, como outros casos que a gente está vendo, né, ao longo desse mundo virtual que está trazendo para a gente. Né? Você apresentou muito bem isso. A questão, às vezes, que é uma doença, né? Um doente mental, né? Não é um casamento, não é uma relação. Há uma doença ali que se tem que buscar tratamento, né? Sim, uma relação patológica, né? E muitas vezes a pessoa fica presa ali, fica ligada, não consegue se desvencilhar. Esse é um alerta, inclusive, para quem está em casa e Sim, percebendo agora, né, com a nossa conversa. que às vezes a pessoa está te tratando bem e, bom, isso já aconteceu comigo, tá? Então eu falo com prioridade de causa, não vou falar nomes, mas enfim, de você estar conversando com alguém de repente falar, cala a boca, deixa eu falar, sabe? Te interromper e depois falar assim, não, desculpa, meu amor, você fala muito bem, você é muito inteligente. Quer dizer, é a história que eu te falei do bater e assoprar, mas
perante as outras pessoas, a pessoa está te diminuindo. Quando ela está com você, não. Então, é uma relação dúbia, ela mexe muito com o psicológico da mulher. Se a mulher não tiver um equilíbrio, né, ela entra realmente num processo de involução, é complicado, porque ela começa a duvidar de si própria. Se o companheiro, né, tem uma relação abusiva com ela, psicológica, acaba que ela mentalmente fica doente. Então, o narcisismo é um caso que tem que ser estudado com muita prioridade, com muito cuidado, porque é um caso muito comum e que muitas das vezes a mulher abusada por um narcisista, ela não percebe que ela é abusada por um narcisista. Isso acontece. É uma conversa séria, delicada, mas necessária, né? Sim. Eu te aguardo aqui outras vezes, Vivi. Você sabe que você está sócia da casa, e tanto para para o turismo, quanto para a questão da mulher, que também é a sua voz, é a sua representação e a sua experiência. Muito obrigado, te aguardo aqui outras vezes, viu? Obrigada, é sempre um prazer estar aqui no programa do Vila. Um beijo para todos e obrigada mais uma vez. Uma ótima conversa, né?